Olá, bem-vindo ao nosso podcast Conexão Essência. E a partir de hoje, temos uma novidade aqui no nosso podcast, que será a resenha de livros que eu já li nesse ano de 2020 e todos os próximos livros que eu for terminando a leitura. Gostaria também de pedir compreensão de todos, porque alguns livros são espiritualistas. Eu sou espiritualista, então, portanto, alguns livros serão voltados um pouco para o espiritismo. Não vão ser todos os livros, não, somente alguns. Então, se você não gosta desse tema, eu sugiro que você passe para o próximo áudio, ou se não, ouça, né? De repente você fica com uma curiosidade de ler o livro, mas se preferir não escutar, não tem problema, tudo bem? Então vamos para a primeira resenha aqui do nosso podcast, que justamente é um livro de Chico Xavier chamado Voltei. Este livro fala de Jacó e fala sobre o desencarne dele. Nas primeiras páginas do livro é relatado todo o processo de desencarne pela visão do Jacó. Ele relata todas as sensações que está tendo, tudo o que está acontecendo à volta dele. Ele detalha bastante isto no livro, porque é um assunto que é pouco abordado, né? Apesar de, sim, terem livros sobre a morte, mas um livro que fala bem detalhado o que aquele espírito que está desencarnando está passando, não são muitos. Mas esse livro, Voltei, fala, sim, bem esse processo do que a pessoa está sentindo, o que a pessoa está ouvindo, né? No caso, a pessoa, o espírito que está desencarnando. E Jacó conta nas primeiras páginas dele, né, através de Chico Xavier, né, tudo que ele está passando, o que ele está ouvindo, o que ele está vendo. Então, as primeiras páginas, assim, até eu senti um pouco de desconforto, até poderia dizer, porque tem alguns momentos ali que meio que me deu um pouco de aflição. Fiz uma pequena pausa porque o cachorro do vizinho aqui estava latindo, então deixei ele no tempinho dele, latiu o que ele queria, mas vamos voltar. Então, fala, né, de todo esse processo. E nas partes que me deu um pouco de angústia foi desse espírito que estava desencarnando estar ouvindo o que estava acontecendo ao redor, mas ele não conseguia se manifestar, né? Enfim, porque aqui, né, do lado de cá, né, ele tinha morrido, né? Mas apesar da notícia, ele estava ali, o espírito dele estava ali e ele estava passando por esse processo de desligamento. Então essas primeiras páginas, assim, não é nada arrepiante, não é nada, assim, coisas de outro mundo, né? No caso, algo horrível de ler, não. Mas dá um pouquinho de angústia, assim. Mas vale a pena. E depois desse desligamento, ele fala sobre o repouso, né? Quando realmente o espírito se desliga totalmente do corpo, os primeiros momentos dele no mundo espiritual. E agora, se vocês escutarem um barulhinho, tem um helicóptero aqui em cima da minha casa, mas não será por isso que nós vamos parar com áudio, né? Tem disso, então vamos continuar. Mas engana-se, continuando, né, com a resenha, engana-se que do momento que se dá o desligamento total, ele acorda num paraíso cheio de borboletas ao redor, né, aquela música instrumental de fundo. Não, realmente ele é ajudado, ele é socorrido por alguns espíritos, porém ele vai se deslocar até o local no mundo espiritual no qual ele vai fazer morada, né? Pelo menos até o próximo momento que ele vai encarnar. Então, entre ele também há outras pessoas, ele não vai para esse local, para essa colônia espiritual sozinho, é um grupo de pessoas
ajudados e orientados por espíritos um pouco mais evoluídos, digamos assim, com experiência. Então, há esse deslocamento. Eles passam por algumas regiões um pouco sombrias até chegar na colônia espiritual. Uma dessas regiões sombrias também tem todo um momento que é bem relatado sobre manter a energia elevada, ou quando se deixa a energia cair um pouco, o que acaba acontecendo, mas ele chega à colônia espiritual. E nesta colônia espiritual, ele tem várias fases, né? Ele, em um momento, ele fica questionando por que ele não lembra das vidas passadas que ele teve. Enfim, ele quer se encontrar com algumas pessoas, mas ali mostra que não é bem assim, né? Não é chegar chegando e já recorda de todas as vidas passadas, porque quem conhece, né, um pouco da doutrina espírita, espiritualista, enfim, sabe que do momento que a pessoa desencarna, né, ou seja, a pessoa morre, ela vai para o plano espiritual e lá ela recorda todas as vidas passadas, né? Porém, no livro a gente vê que não é chegar lá e lembrar de tudo. Tem certos momentos. Tem um momento que ele precisa se recuperar de todo o desligamento que ele teve, um momento de descansar, um momento de conhecer aonde ele vai ficar, né, nessa colônia espiritual. Vão mostrando como é que funciona, como é que não funciona, como é que é o trabalho lá. E aos pouquinhos ele começa a ficar a par do que acontece, das pessoas perto dele. E depois ele é convidado, sugerem que ele faça parte de um grupo, ele começa a estudar, e daí, em certo momento, ele quer se aventurar aqui na Terra para fazer um certo trabalho específico, que eu não vou entrar em detalhes, mas quando ele é autorizado a vir juntamente com outra pessoa e também um mentor, né, uma pessoa, né, que vai, tipo, seria uma espécie de um professor que estará junto a ele e com outra pessoa, outro espírito. Ele imagina que vai chegar aqui, tá tudo beleza e tudo mais, mas daí ele vê que não é bem assim. Ele vai ver o lado bom também de ter os problemas, os defeitos dele que são colocados à tona. Ele vê um lado muito positivo nisso. Enfim, o que de repente parece um pouco simples, ele vê que não é tão simples assim e que tem todo um caminho necessário para trilhar. E mais para o final do livro, mostra-se que ele está ganhando um pouco mais de experiência lá, ele está entendendo também como é que funciona, como é que ele pode se beneficiar melhor, né, de que tipo de trabalho, né, com quais grupos de pessoas. E o livro é bem interessante, assim, e no final ele até tem um momento, assim, digamos, de glória, vamos usar essas palavras, porque ele acaba evoluindo, porque ele se dedica à luz, ele se dedica para o bem, e ele é reconhecido nisso mesmo. Então o livro fala disto, do desligamento dele, né, do desencarne dele, e de tudo que ele passou nesses primeiros momentos na vida espiritual. É um livro que várias pessoas me falaram maravilhas dele, eu gostei bastante mesmo, e é um livro que, por mais que eu já tivesse algumas opiniões, eu não conseguia imaginar o que teria nele. E eu me surpreendi, eu gostei bastante. O nome do livro é Voltei, Chico Xavier, pelo Espírito Irmão Jacó. Esse livro aqui que eu estou lendo, né, que eu acabei de ler, é da editora Federação Espírita Brasileira, e eu vou ver a edição dele, 2017. É este que eu li. 12ª impressão. É um livro com uma capinha verde, até vou colocar a foto aqui, a fotinho dele, aqui na imagenzinha do áudio. Então é isso.
Se vocês gostaram, se vocês querem comentar, se vocês têm um livro semelhante para sugerir, é só falar lá no Instagram meu, fr.fernandarocha, ou no meu e-mail, contato.fernandarocha@yahoo.com. Podem me mandar e-mail à vontade, falando a opinião de vocês, o que vocês acharam, sugestão de livros, sugestão de temas aqui para o nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira áudio resenha, certo? Eu pretendo colocar uma áudio resenha toda semana aqui. Então, em vez de ter apenas um áudio, né, que eu estava colocando nas terças-feiras, ou uma vez por semana, eu vou colocar 2 áudios, né? Um de um assunto para a gente conversar, para a gente debater, e outro uma áudio resenha, certo? Espero que vocês tenham gostado. Até mais, fiquem todos na luz.